Olá, no Direto vai falar sobre o debate, né, o primeiro debate das eleições municipais de 2020, e o destaque fica para São Paulo, né, o maior colégio eleitoral. Elizabeth Lopes, que está de volta. Beth, querida, muito bem-vinda de volta para o nosso Direto ao Ponto, o seu Direto ao Ponto, né, o Direto ao Ponto. Beth cobriu ontem, né, o debate com o broadcast político. Beth, o que você pode destacar para a gente aí de importante nesse debate? Celso Russomano, Mamãe Falei, Joyce, Boulos, enfim, o que você pode destacar para a gente? Bom dia, Beth. Bom dia, Gustavo. Bom dia aos nossos assinantes. Só um detalhe, o Direto ao Ponto é nosso, é de todos nós, né? É feito por essa brava equipe do broadcast político, né? E se bem que tem gente tentando copiar, mas o original é nosso, né, Gustavo? Mas falando em copiar, falando em confusão, o primeiro debate, o debate da Bandeirantes, é o que abre qualquer eleição, seja municipal, presidencial, para governo, é o debate mais tradicional. E na noite desta quinta-feira, a Band reuniu em seus estúdios 11 concorrentes à Prefeitura de São Paulo. Gustavo, apesar do número grande de candidatos, a gente pôde notar o seguinte, uma polarização. Os ataques se centraram no líder das pesquisas, que é o Celso Russomano, do Patriotas, e o Russomano, quando ele chegou à Band, ele deu entrevista, ele nem falou do Bolsonaro. No meio do debate, Bolsonaro é meu amigo, se eu ganhar, eu vou fazer o auxílio paulistano. Do auxílio emergencial do Bolsonaro, ele vai fazer o auxílio paulistano. Diz que vai trazer dinheiro porque ele conhece o presidente, que quando o presidente esteve internado recentemente para tirar o cálculo da bexiga, ele foi visitá-lo, diz que o Bolsonaro segurou na sua mão, pediu, cuide da população de São Paulo. Ou seja, foi assim, Russomano sendo Russomano, né? E como sempre, é o que causa assim, uma grande interrogação, né? Ele fica um meio tom abaixo, assim, né? Ele fica super, não é calmo, Gustavo. Então todo mundo quer saber, né? O que o Bolsonaro faz antes de qualquer debate, né? Porque ele não se exalta. Foi criticado a Joyce, né? Candidata do PSL, sendo Joyce também tentou vinculá-lo à Lava Jato, aos escândalos, né, a desmandos, que o nome dele apareceu nas delações, e ele se saiu assim, né, tranquilamente. O candidato também, o Mamãe Falei, né, aquele está ali, como a gente disse, para embolar o meio de campo, né, Gustavo? Assim, é uma questão que você não consegue imaginar alguém assim postulando, né, o executivo paulistano. E o Bruno Covas, ele estava assim, ele ficou muito na retaguarda, porque é o que está no cargo. Ele foi cobrado, inclusive, né, pelo Márcio França, o candidato do PSB, que foi vice-governador, né? E o Márcio França, né, ele que está bem colocado nas pesquisas, e o Boulos, o Guilherme Boulos, né, do PSOL, eles não conseguiram muito espaço, Gustavo. Foi interessante, porque ali nas perguntas, o alvo foi Russomano de um lado e Bruno Covas. Para você ter uma ideia, Bruno Covas foi cobrado até pela infestação de mosquitos que está tomando conta de São Paulo, né, o Márcio França, por estar quebrando as calçadas da cidade ali, está fazendo uma obra ali, né, assim, aos 45 segundos do segundo tempo. Então, ele foi bastante cobrado. Tentaram vinculá-lo, né, ao padrinho político, ou João Dória, né, que também ali, né, porque esses apoios, né, como do Bolsonaro para o Russomano, as pesquisas mostram que é um apoio um tanto questionável, pode ser uma âncora, que a gente fala, puxar o candidato para baixo, né, dependendo ali de como eles vendem. Então, assim, podemos traduzir a polarização, se depender do debate, Russomano de um lado, Bruno Covas de outro, Gustavo. Legal, Beth, corrigindo, o Russomano é do Republicanos, não do É Patriota. republicanos, não, Falei que é é um, isso, é um não, outro, o Mamãe Falei, né? exatamente. É que eles trocam tanto, obrigada, Gustavo, é que cada um, né, cada hora está num partido. Isso, é o Republicanos, o Mamãe Falei, que é o... Legal. Outra coisa, Beth, que é curiosa, que você citou esse plano aí de auxílio municipal que o Russomano fica desenhando em São Paulo. Auxílio paulistano, é auxílio emergencial, ele está tentando pegar carona no auxílio emergencial que alavancou, né, a popularidade do Bolsonaro, né? Exatamente, né? Agora, o Russomano não deve falar, né, de criar aí um renda cidadã, porque o governo federal, que o Russomano disse que o apoia, não consegue nem criar esse renda cidadã, né? Ontem a gente viu aí, né, o pessoal, o próprio general Mourão falando que não tem ideia de onde vai sair o dinheiro, precatórios não vão sair, de pagamentos de precatórios, o dinheiro que deveria ser reservado não vai para o cidadão, o dinheiro de Fundeb também não vai, enfim.
pelo jeito vão criar um imposto aí, né? Enfim, mas voltando ao debate, Beth, é curioso também a questão do isolamento, né, do PT, né? O PT que foi um partido aí que governou São Paulo, né, duas vezes, né, com a Fernanda Haddad e com Inês Erundina, que hoje é a vice do Boulos, né? Foi praticamente aí ignorado, né, o candidato. O Gilmar Tato, bem lembrado, você vê que eu nem citei porque o Gilmar apagado. Ele nem foi chamado. Quando era pergunta de candidato para candidato, era Russomano ou Bruno Covas, né? Eram os dois ali que estavam. Vamos lembrar, o André Matarazzo, do PSD, teve uma participação, porque ele conhece a cidade, assim, uma participação mais ponderada, mas teve uma hora lá, no começo, né, ele questionou o Bruno Covas, né, assim, porque ele já foi do PSDB, e o Bruno disse que ele é ressentido. Ele é uma pessoa ressentida porque ele perdeu várias eleições, e praticamente, né, foi alijado do ninho tucano e teve que buscar abrigo junto ao partido do Kassab. Então, foi aquelas alfinetadas que se espera, Gustavo, que ocorram, né? Mas o trio Mamãe Falei, Joyce Hasselmann e Celso Russomano foi realmente assim, quem foi que o mais maluco da noite, né? Até o pessoal brincando nas redes sociais, né? Quem você acha que... Porque realmente foi um trio parada dura, foi bem difícil. Legal. Agora, só lembrando, Gustavo, que de propostas concretas, olha, né, orçamento nada, viu? É só promessas e o tal do Russomano, o auxílio paulistano, Gustavo. Isso realmente foi assim a proposta mais eleitoreira da noite, né? E a Joyce Hasselmann falando que vai levar igrejas evangélicas, católicas, se for eleita, para cuidar da Cracolândia. Ou seja, realmente todos eles sendo assim muito eleitoreiros, né? E agora o eleitor é que vai acabar escolhendo, né? Eu acho que ali o menos pior, né, Gustavo? Infelizmente, cada eleição o nível é ladeira abaixo, né? O que a gente acaba vendo, né? Vamos ver aí como é que eles vão se comportar agora nessa campanha de tiro curto, né? Legal. O primeiro debate aí que desenha uma campanha aí entre uma polarização, né, entre os discípulos de Bolsonaro, né, e os tucanos, né, e as viúvas. Glória de outro, exatamente. Desenha para 2022 aí, pode ser um cenário entre Bolsonaro, Dória e os principais candidatos. Como você bem lembrou, sem o PT, né, Gustavo? O PT alijado disso. Muito bem colocado por você. Legal. Muito obrigado pelo comentário, muito obrigado, Bruno Nogueirão, que está fazendo a nossa ponte e a edição. Muito obrigado você que acompanha essa e outras notícias aqui no Broadcast Político.